E aí, quando acontece um desastre, como está acontecendo agora em Santa Catarina, precisa mendigar uma migalha de ajuda humanitária para esses municípios, que não tem água, que não tem comida, que perderam o colchão, que não tem roupa. Mas não, uma lei federal programática, uma poesia feita aqui pela Câmara dos Deputados em Brasília vai resolver o problema, concentrando ainda mais atribuições e recursos, simplesmente dizendo que aqui são as pessoas competentes para resolver os problemas de lá. É que eu tenho nessa CCJ ao longo do ano tido alguns debates com o deputado Gilson Marques. E eles normalmente são de altíssimo nível, quero reconhecer isso. Mas hoje acho que o deputado Gilson Marques se excedeu em alguns argumentos. E eu gostaria de, como relator da matéria, ajudar a esclarecer algumas coisas. Primeiro, este projeto não determina como cada município vai refletir sobre o efeito das crises climáticas no seu território. Ele apenas diz que os municípios devem fazer isso. Ele não está dizendo como o Rio do Sul tem que fazer, mas ele está dizendo que o Rio do Sul deve fazer. E é claro que Rio do Sul hoje, depois da tragédia que aconteceu, está preocupado com isso. Mas e os outros municípios que não passaram por tragédias e podem simplesmente estar elaborando seus planos diretores sem pensar nisso? Pois eles devem pensar, pois não existe município que não tenha esse problema. Acabou isso. É mundial essa história. E, portanto, o que o projeto faz não é retirar poder do município. Cada município vai poder pensar no seu plano diretor. Me parece que o deputado Gilson Marques, no afã de tentar juntar votos de pessoas que são ideologicamente diferentes daqueles que são o autor e o relator, resolveu usar alguns termos para convencer as pessoas a votarem contrário. E eu queria chamar a atenção com as pessoas com muita seriedade. Esse projeto não mexe em tributos, ele não aumenta o poder de Brasília, ele não retira poder dos municípios, ele não estabelece o que está sendo feito do lá, ele não ataca a iniciativa privada, nada disso. E aí, apelar para a seriedade. Depois das tragédias e desastres que nós vivemos, depois da semana que nós vivemos, depois dos dados, o mundo atingiu 2 graus acima da temperatura antes da era industrial. Algo que não era para acontecer antes de 2050, aconteceu esse ano. E nós vamos num projeto simples, que diz apenas que na elaboração dos seus planos diretores, que contam com a participação da sociedade civil e logo da iniciativa privada, se quiserem participar, elaborados nas suas câmaras de vereadores, elaborados nas secretarias de planejamento urbano de cada município. Todo mundo pode participar. Esses planos não podem ignorar uma realidade que traz prejuízos humanos, econômicos, de vida para milhões de brasileiros. É apenas isso que nós estamos dizendo. Nenhum município está proibido de fazer isso, mas a partir de agora, os municípios estarão proibidos de ignorar esta realidade que precisa ser. Isso é responsabilidade, que tem que vir aqui sim, de Brasília, que tem que vir aqui do Congresso Nacional, de quem está olhando esse papel, para dizer, municípios, ao discutir plano diretor, que já é uma obrigação de todos os municípios, nós não estamos criando essa obrigação. Essa é uma obrigação do Estatuto da Cidade. Apenas dizendo que nesses planos diretores, cada município deve incorporar, a partir de suas dinâmicas próprias, de suas realidades geográficas, econômicas, sociais, deve considerar o impacto das mudanças climáticas. Nada mais do que isso. Todo o resto é espantalho para tentar, mais uma vez, impedir um projeto que é uma resposta concreta à situação de emergência climática hoje que o Brasil e o mundo vive. Senhor presidente, a Lei 10.257 é o Estatuto das Cidades. E é uma lei extremamente importante para regulamentar o uso e ocupação do solo, a questão do desenvolvimento urbano sustentável. E é uma lei, deputado presidente Rui Falcão, de 2001, que na época cumpriu o seu objetivo. Qual é o problema? No Estatuto das Cidades não existe a palavra clima.
O clima é irrelevante para as cidades, segundo o nosso Estatuto das Cidades. Na época, isso podia fazer sentido. Hoje, absolutamente não. Absolutamente está defasado. Perguntemos aos senhores, no planejamento das nossas cidades, nós devemos avaliar as situações climáticas, sim ou não? Ao meu ver, a resposta é sim. É necessário, é indispensável. E a realidade, deputada Laura, é que impõe isso. São Luís está derretendo de calor. Brasília está se desmanchando em chuva. E as tragédias climáticas se avolumam. E nós vamos desconsiderar isso, ainda mais em véspera de ano eleitoral, onde o país todo vai discutir as cidades. Nada mais justo que nós atualizemos o Estatuto das Cidades e coloquemos como uma diretriz, como uma prioridade a discussão climática e os seus impactos e as suas vulnerabilidades em todos os municípios brasileiros. E a competência para definir norma geral, diretriz geral, é nossa dessa casa. Ou então rasga-se o Estatuto das Cidades, que é o caminho pior. Ao meu ver, nós temos dois caminhos apenas. Dois. Por um lado, nós atualizemos o Estatuto das Cidades, reconhecemos que o clima impacta profundamente no desenvolvimento urbano, ou então nós vamos ser negacionista climático. Dizer que o clima não está afetando nada. Dizer que o mundo não está ficando mais quente. Que os fenômenos da natureza não são provocados pelo homem. E dizer que a Terra é plana. Um projeto que não onera em um único centavo as administrações públicas municipais. Zero. Mas que determina como obrigação a implantação de uma cultura de debate sobre a situação climática do nosso país. Vejam, senhores, a briga que é para escrever a palavra clima no Estatuto das Cidades. E alguém pode dizer, não, mas isso será letra morta, não vai ter aplicação. Vejamos o artigo 4º do Estatuto das Cidades, se é letra morta ou se de fato é algo que ajuda no planejamento urbano dos nossos municípios. Quais são os instrumentos que hoje são utilizados na discussão da política urbana no país? Os planos nacionais, regionais, estaduais, os planejamentos das regiões metropolitanas, o plano diretor. Daqui a pouco vão dizer que plano diretor também não serve para nada.